tem a água ali. Se eu beber excessivamente água, eu vou morrer, até porque eu bebi muita água. Mas por que eu não bebo tanta água e por que eu tenho sede e bebo a água e fico satisfeito? Porque não misturaram nada na água que alterasse essa minha funcionalidade. Agora, você deu o exemplo da castanha do Pará, castanha do Brasil, que você pode comer exageradamente. Mas um alimento funcional, dificilmente você vai comer exageradamente. Porque o teu organismo vai regular com o alimento funcional. Por exemplo, o abacate é um alimento funcional espetacular. Ninguém toma porra de abacate. Eu nunca vi uma pessoa compulsiva por rodízio de abacate. Nunca vi. Agora, quando você fala em rodízio de pizza, quando você fala em rodízio de massas, aí você sai da funcionalidade para a antifuncionalidade. Por quê? Porque quando você mistura o açúcar, com a gordura que não existia na natureza, isso foi uma invenção nossa, o que acontece? Você cria um alimento, né, aquele tipo de alimento de cafeteria, que te cria uma dependência química no teu cérebro. Então você começa a comer um rodízio de pizza, você está empanturrado, você está até com falta de ar, com a respiração presa, mas você vai até o fim. Engraçado, e ainda ingerindo uma grande quantidade de água com açúcar, que é o álcool etílico do chopp, a cevada, o malte. A cevada e o malte são em grande quantidade, né, que se fossem pequenas quantidades, seriam funcionais. Mas já foi desregulado por uma coisa que não é funcional, que é misturar gordura com açúcar simples. Doutor Aí Álvaro, é antifuncional. Tem uma pergunta aqui para o senhor, de telespectador. É exatamente se a cevada é um alimento funcional. É um alimento funcional, desde que não você não esteja alterado, né? Ou tipo, por exemplo, o Jogo do Brasil. Então, onde você estava no Jogo do Brasil quando ele perdeu de 7-1? É uma pergunta que quase todo mundo vai lembrar onde a pessoa estava. Não entendi a conexão. Vamos chegar lá. A conexão é a seguinte. Você, quando pergunta, onde você estava quando você viu o Brasil perder de 7-1? Não é isso? Onde você estava, quem era... Não é meu tempo, não era nem nascido. Anos 50, quando o Brasil perdeu aquela coisa que eles repetem todo dia. Você vai associar aquilo ali a uma emoção. Aí você não vai esquecer aquilo. Porque o que determina as nossas escolhas, o que determina o nosso comportamento, é principalmente a emoção. Então, evidentemente, se você não tivesse num estado alterado de consciência, ingerindo uma quantidade absurda cevada modificada e álcool etílico, cevada transgênica com álcool etílico, aí não é uma situação, é um contexto, né? Também tem uma pergunta sobre o abacaxi. O abacaxi é um alimento funcional? Quais são os benefícios do abacaxi? É muito específico, mas o abacaxi é diurético, né? É rico em vitamina, então ele, assim, o alimento diurético, ele ajuda para você não ficar inchado, né? Então ele, assim, ele é bem importante. Tem a bromalina no abacaxi, que é uma enzima digestiva anti-inflamatória, sistêmica. Aí é um alimento funcional que age com propriedades de remédio. Anti-inflamatória. Como que a gente pode combinar o uso de alimentos funcionais com atividades físicas? É perfeito, né? A gente se alimentando bem antes, né? A gente, para fazer exercício físico, a gente tem que ter energia, né? Então a gente tem que acrescentar alguma coisa a mais do que a gente come para poder fazer o exercício físico, né? Para você não perder massa muscular. Então, quer dizer, aí você associa antes desse exercício físico por exemplo, um pão integral, né? Um iogurte, que tem os probióticos, e aí você faz o exercício e você vai ter um benefício melhor. E não colocar por exemplo, um pão branco, que aí você vai ter um aumento da glicose ali, né? Rapidamente, que pode até prejudicar. Né? Então, assim, com uma alimentação adequada, eu volto a insistir, né? Para aquele momento. Reportando aquela pergunta no início, que era se eles podiam ser
industrializados, hoje você percebe nas academias e você percebe os atletas de alta performance. E eles têm um desempenho físico e de recuperação absurdo pela utilização de quê? De alimentos funcionais. Então, os alimentos funcionais, eles podem ser industrializados e devem também ser industrializados com o tempo e já são industrializados com o tempo. O problema é a informação, é a qualidade da informação, é ter um especialista te assessorando. Quando a gente fala de alimentação funcional, a gente está falando de uma dieta específica? Não, a gente está falando de uma orientação, com os alimentos, né? Que os alimentos são os normais que a gente vai adequar para aquele caso, né? Sempre está vendo isso. E aí a decorrência é o impacto na saúde, no bem-estar, às vezes numa perda de peso, etc. Numa baixa de colesterol, né? Numa redução de medicamento, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa chega com colesterol alto, às vezes já está até com uma medicação e a gente consegue, com uma alimentação adequada, reverter isso aí, diminuir a dose, pelo menos, do medicamento. Uma das desculpas que a gente acaba usando sempre, muitas vezes para fugir, né, de uma opção mais saudável, é dizer que é caro, que não dá para fazer, não dá para comprar. Os alimentos funcionais, por exemplo, eles são mais complicados de se adquirir, é uma mudança alimentar que é acessível a qualquer pessoa, ou ela vai depender aí da gente ter recursos para bancar? Não, a gente tem sempre, né, a gente vê os alimentos, né, sempre tem os alimentos que estão na safra, né, que é a fruta da safra, o legume da safra, que é mais barato e tem normalmente os nutrientes mais adequados ali do que aquele que está fora de safra. Então a gente sempre consegue conciliar essa desculpa do preço, né, que não pode. É lógico que tem uns que realmente são mais caros, mas, por exemplo, a aveia, ela é barata. Então, quer dizer, eu acredito que é uma desculpa, sim. As pessoas às vezes fazem um pouco de confusão, né, do alimento funcional com o alimento orgânico. O orgânico, ele é mais caro, mas não quer dizer que o alimento orgânico o funcional seja só orgânico. São duas coisas diferentes, né? O orgânico é o alimento que ele não tem pesticida, não tem agrotóxico, não tem hormônio, né? No caso da carne, não tem antibiótico. Então, quer dizer, aí ele acaba ficando mais caro porque é uma produção menor e a oferta é grande, né? Isso depende daquilo que a gente está falando sobre o futebol, né? O que está associado, qual é a emoção que está associado quando você diz assim, mas isso é muito bom, mas é muito caro. Aí você tem que desmembrar isso. Qual é a emoção que está ali? É caro comparado com o quê? Quando você diz caro, o que está por trás quando você diz que é muito avaliação, caro? Né? Cômodo, eu não tô a fim de mudar, não estou a fim de fazer nenhuma mudança na minha vida. Aí caro. É só uma questão de informação. Falando em mudança, Finalmente. Como é que fica essa questão de como é que a gente pode mudar o comportamento, mudar a cabeça, partir para deixar os alimentos que são saborosíssimos, mas são prejudiciais, para fazer uma opção por uma alimentação saudável, pelos alimentos funcionais? Qual é o milagre aí, doutora Álvaro? Qual é a dica? Qual é a dica? Qual a dica é a gente perceber o que está por trás dessa mudança. Por exemplo, se você diz assim, poxa, mas ficar com os amigos num churrasco, ou ficar com os amigos no rodízio de pizza, no rodízio de fruta do mar, é uma coisa muito, muito boa, me dá prazer, eu não vou abrir mão disso. Mas quantas coisas podem te dar prazer numa mesma intensidade sem ser comer compulsivamente? Aí você faz uma simples pergunta. Quando você faz essa pergunta, você vai encontrar uma emoção. Por exemplo, qual é a emoção que vem para você quando eu faço essa pergunta? Eu posso trocar o prazer de comer compulsivamente por
conseguir caminhar bastante, por ter ânimo para fazer as A pessoa coisas. pode namorar, Aham, pode escutar uma boa música, pode dar beijo, pode dar abraço, pode sair somente para conversar, pode ler um bom livro, pode fazer uma massagem, pode tomar um banho quente. Então, na realidade, é muito cômodo você justificar um hábito. Mas o hábito você pode modificar desde que, primeiro, você queira modificar. E segunda coisa é você repetir a técnica que você empregou 21 dias seguidos, isso é científico. Para você criar um novo hábito, uma nova trilha no seu cérebro, você tem que fazer a mudança que você fez 21 dias seguidos. Exemplo, a pessoa diz assim, eu não tenho tempo de fazer atividade física. É um absurdo. Agora substitui, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, substitui assim. Eu ainda não dei prioridade para a minha saúde. Eu ainda não dei prioridade para a minha sexualidade, porque ajuda na sexualidade. Ou eu ainda não dei prioridade para o meu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. Substitui. Aí é lógico que o tempo aparece. Agora, também não adianta você fazer isso uma vez. Você tem que fazer 21 dias seguidos, isso é científico. Para você mudar um hábito, você tem que fazer uma nova decisão e 21 dias você repetir. Beleza. Depois... Mas só a pessoa, a família não mexe. Não, perfeito. Aí convence a família a fazer os 21 testes de 21 dias também. Muitas vezes, se você conseguir mudar uma pessoa, que é o núcleo familiar... Mas não dá garantia, só dá garantia, a técnica só garante. Principalmente se é uma mãe ali, naquele caso que você falou específico, que prepara, ela começa ali, planta a semente, né? A mudar, nada muda se você não mudar, né? E começa por nós.